Sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com o Evangelho. Hoje daremos continuidade ao capítulo 14 com os estudos do item A Parentela Corporal e a Parentela Espiritual. A parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que lhe forneceu o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam na família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que a eles serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sobre o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se aos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que, de maneira alguma, implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. As famílias não são formadas ao acaso. Na nossa família de sangue estão encarnados desafetos do passado, mas também estão encarnados membros da nossa família espiritual. A nossa família na Terra é o nosso principal laboratório para desenvolvermos aquelas qualidades que Jesus veio ensinar, veio nos convidar a praticarmos no nosso dia a dia. Aqueles irmãos que fazem parte da nossa família espiritual e estão junto conosco nessa encarnação, nos ajudam a nos reenergizarmos, a termos força, termos claridade nos nossos objetivos para vencer as provas do nosso dia a dia. Por outro lado, aqueles irmãos que estão encarnados e são frutos das reencarnações passadas, das desavenças que temos, daqueles débitos que adquirimos no passado, eles nos ajudam a exercitarmos o perdão, a tolerância, o respeito, a pagarmos o mal com o bem, a saudarmos nossos débitos para poder seguir na caminhada do bem e da evolução. Por outro lado, devemos também atentar para que as coisas que começam com a carne, ou seja, nossa família carnal, acabam no cemitério, acaba junto com a carne. Porém, tudo aquilo que deriva do espírito, que é espiritual, no caso, a família espiritual, ela segue até a nossa eternidade.